Fala galera, tudo bem com vocês aí? Vamos continuar com nossas aulas aqui. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios aqui, só uma aula de exercícios, né? Rápida. Pra gente lembrar aí o que a gente viu nos nossos últimos vídeos, que eu expliquei pra vocês, né? As derivadas, regras de derivação, mostrei por definição, né? As regras de derivação, né? E a gente vai fazer alguns exercícios aqui, tá bom? Lembrando que você que é meu aluno, inscreva no canal, tá bom? Dá um likezinho aí, tô pedindo agora pra dar um likezinho só pra dar mais um ibope no canal, tá bom? Mas continue assistindo aí, pelo menos continue assistindo, já tá de bom tamanho, beleza? E o importante aqui, como eu falo lá, falava lá na sala também, é ajudar bastante vocês aí, tá bom? Espero que esteja ajudando. Se não estiver ajudando aí, vocês falam, né? Que eu tento melhorar aí, tá bom? Então vamos continuar aqui. Só relembrando, né? Das nossas últimas aulas, eu expliquei para vocês aquelas regras de derivação, que era a regra da adição e subtração, né? Do produto e do quociente, né? Da regra da multiplicação de duas funções, quando você tinha lá o produto de duas funções e você ia derivar, né? Não era a regra do produto, não é simplesmente derivar as duas funções, né? A regra do produto não é o produto das derivadas, não. Tem a regra de derivação, beleza? Então vamos aqui continuar, né? Então vamos lá. Primeiro, considere aqui uma função, né? f de x igual a 4x ao cubo mais 2x ao quadrado. Isso aqui é simples, né? É simples para quem já tem a prática, né? Mas para você que está iniciando aí, hoje dia 3 de agosto, né? Você que está iniciando aí, pode ser que esteja iniciando aí um curso de cálculo. Mais à frente você deve ver isso. Para você derivar uma função, né? Desse tipo, o que você tem que fazer primeiro? Identifique a função, tá bom? Então, se você tem uma função sempre desse tipo aqui, ó, é o que a gente chama de função potência, né? Ou, se você for olhar, uma função polinomial, né? Para ficar mais fácil, uma função polinomial. E a regra de derivação, né, se aplica para o caso de uma função potência, né? Toda vez que você tiver uma função potência, né, que eu já expliquei para vocês, se você tiver uma função desse tipo, ó, x elevado a n, né? Então, para você derivar f' de x, o que acontece? Esse n cai, né? E no expoente você subtrai 1. Então, a regra de derivação, quando você tiver uma função potência, né? Então, você aplica essa regra de derivação, beleza? Aí aqui, ó, como a gente tem f de x igual a essa função, o que a gente vai fazer? Calcular a derivada no primeiro momento, beleza? Então, basta calcular a derivada da função, né? Então, o primeiro lá, ó, né, a gente tem, ó, se f de x é igual a 4x ao cubo mais 2x ao quadrado, então, para eu calcular a f', o que tem que acontecer? Ó? A f' de x é igual. Como eu tenho uma função potência, então esse expoente cai, então fica 3 vezes, né? 4x. Como aqui era 3, menos 1, tá vendo? Então, para você que está iniciando aí, estiver vendo o vídeo, né, tiver caído justamente nesse vídeo, né, para você clarear um pouco mais sobre o derivado, então o que você faz quando você for derivar, né? O expoente cai e você subtrai 1 no expoente, né? E aqui mais 2 vezes 2x elevado a 2 menos 1. Isso é igual, né? Então, f' de x é igual a 12x ao quadrado, 3 menos 1, né? Mais 4x. É claro que estou explicando passo a passo para você que tiver alguma dificuldade, né? Óbvio que se você já tem facilidade, então siga em frente, tá bom? Então essa aqui seria a primeira, tá vendo? Da número 1. E a segunda, ó. A segunda está querendo saber quem é f' de 1. Aí, o que você vai fazer? Você não vai precisar calcular aquela derivada por definição, né? Que era aquele limite lá que a gente calculava a derivada em um ponto específico, né? Você tinha assim, ó, f' de p é o limite da f de x menos f de p dividido por x menos p quando x tende a p. Você não vai fazer isso aqui não, tá? Calcular f' de 1, aqui 1, aqui 1 e aqui 1. Não precisa mais fazer isso. Porque se a gente já viu todas as regras de derivação,
e a derivada num ponto específico, basta você derivar a função e aplicar o ponto, então não precisa passar por esse passo aqui. É claro que se um professor pedir, né, aí sim você vai fazer, tá bom? Então para isso aqui, o que você vai fazer? Se eu já tenho quem é f' de x, né, número 1, então ó, se f' de x é igual a 12x ao quadrado mais 4x, o que eu vou fazer? Eu vou vir e fazer isso aqui, ó. F' de 1 é igual a 12 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Então eu vou só aplicar, tá bom? Então se eu vou só aplicar, então F' de 1 é igual a 12 mais 4, porque 1 ao quadrado é 1 e 12 vezes 1 dá 12, né? Mais 4. Isso aqui dá 16. Pronto. Então a minha F' de 1 dá 16. Tá bom? Então, né, tá explicado esse primeiro exercício aqui, ó, para calcular F' de x, depois F' de 1. Tá bom? Vou pro número 2 aqui que eu coloquei. O número 2, eu já vou agora para a minha regra de derivação. Então observa, toda vez que você olhar para uma função, né, pedir para calcular a derivada dessa função, aí o que você vai fazer? Tá vendo que aqui eu tenho uma multiplicação de duas funções, ó, na número 2, eu tenho que f de x é igual a essa função vezes essa função. Então o que você vai fazer? Tá vendo que você tem aqui duas funções sendo multiplicadas, ó, essa aqui por essa. Então você vai olhar a regra de derivação que fala o quê? Ó? Se você tem duas funções multiplicando, qual que é a regra de derivação para ela, né? Então você vai olhar, se você tiver lá assim, ó, eu coloquei para vocês, né? Uma f vezes uma g, né? Isso aqui derivada. O que você tem que fazer? É a derivada da primeira, f vezes g, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Então o que você vai fazer? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então essa seria a regra de derivação, né? Quando você tiver duas funções multiplicando. Então, se você tiver duas funções multiplicando, você aplica essa regra. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Então, o que eu vou fazer, né? Então, você pode até identificar. Ó. Se você tem que essa aqui é a sua f de x, né? Então, quem é a f'? Então, f de x é igual, ó, a 3x ao quadrado mais 1 vezes x mais e elevado a x, tá vendo? Aí você fala, mas tem outra função aqui somando aqui, tem uma função exponencial, vai bagunçar minha cabeça. Não vai, tá bom? Pode ficar tranquilo que não vai. Então o que você vai fazer? Suponha que essa aqui seja aquela sua função f lá, ó, e essa aqui sua função g, certo? Aí o que você vai fazer? É a f' vezes a g mais a f vezes a g', tá vendo? Então você vai aplicar isso. Tá? É claro que, né, eu estou colocando aqui f e g, mas o meu objetivo é mostrar a regra de derivação. Independentemente se for f ou g, você vai aplicar essa regra de derivação, que é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então vamos lá, ó. A f' de x, quem é? Então eu vou aplicar, ó, 3x ao quadrado mais 1 derivada vezes, né, derivada da primeira vezes a segunda. X mais e elevado a x, mais, né? Mais a primeira, que é 3x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda, que é x mais e elevado a x, derivada. Tá ok? Então seria essa a regra de derivação, tá bom? Se tiver um pouco embaraçado aqui, eu vou até trocar o pincel, né, para facilitar um pouco. Então, ó, a minha regra de derivação seria o quê? Ó, derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, o que eu vou fazer? Vou derivar a minha primeira. Então, f' de x é igual a 3x ao quadrado, só que o que eu vou fazer? Eu vou cair já o meu expoente. Então, ficaria, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, vai ficar 6x. Aí você fala, tem que subtrair 1. Então, subtrai 1. 2 menos 1 dá 1. Pronto. Aqui tem uma soma aqui dentro, tá vendo? Então, quando você tem derivada da soma, é a soma das derivadas. E a derivada da constante dá 0. Tá bom? Então, ficaria isso. Ou se você quiser colocar, né, mais 0 vezes x
mais e elevado a x mais 3x ao quadrado mais 1 vezes, aí agora a derivada dessa função. Então vai ser a derivada dessa mais a derivada dessa. A derivada de x é 1 mais e elevado a x, porque a derivada de e elevado a x é ela mesma. Aí você fala, mas por que deu 1 aqui? Né? Porque o x, o expoente é 1. Quando você deriva, o 1 cai e você subtrai 1 aqui. Aí ficaria 1 menos 1, que dá 0, né? Tem muita gente que tem essa dúvida também. E todo mundo levantado a 0 dá 1, então por isso que dá 1. Beleza? Então f' de x é igual a 6x que multiplica x mais e elevado a x mais 3x ao quadrado mais 1 vezes 1 mais e elevado a x. Então essa aqui seria a derivada para essa função. Então, quando você tiver duas funções multiplicando, certo? A regra de derivação, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, beleza? Aí uma coisa que muita gente me pergunta é quando que eu vou colocar esse linha, né? Para indicar que é a derivada. A partir de quando que eu coloco? Então, ó, vocês podem ver que aqui é a minha função original, certo? Quando você já vai derivar, mesmo que você só coloque a regra de derivação, ó, aí você já coloca o linha, que esse linha indica a derivada. Então significa que esse linha vai me dar a derivada, então eu estou colocando a regra de derivação, tá vendo? O passo a passo. Então aqui eu já coloco o linha, tá certo? Porque aqui eu já estou iniciando o meu processo de derivação, beleza? Aí então essa aqui é a regra do produto, agora nós vamos para a regra do, que nós vamos identificar, né? Quociente, tá vendo? Eu tenho a divisão de duas funções, então eu vou aplicar a regra do quociente, tá bom? Então a regra do quociente, só para vocês lembrarem aí, a regra do quociente, né? Então se você tem, né, a terceira agora, f de x é igual a 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 1. Então a regra do quociente, se você tiver lá, né, uma f sobre uma g derivada, o que é isso, né? Pela regra de derivação, ó, é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Certo? Então essa é a regra de derivação quando a gente tiver, né, o quociente de duas funções. Tranquilo? Então, vamos aplicar essa regra de derivação. Beleza? Então vamos lá. Ó. Então, o que eu vou fazer? Minha função original. Então agora eu vou colocar meu linha. Ó. Então f', quem é f', né? Então vai ser, ó, 2x mais 3, derivada, vezes, né? X ao quadrado mais 1, menos, né? 2x mais 3, vezes x ao quadrado mais 1, derivada, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto. Coloquei o meu linha, por quê? Porque eu escrevi a regra de derivação e não derivei ainda. Mas eu já coloquei, ó, tá vendo aqui? As minhas notações para a derivada. Então eu tenho que derivar essa e derivar essa. Então f' de x é igual. Derivada de 2x mais 3, né? Derivada de 2x a gente já viu, né? Derivada da constante, né? A constante, ou derivada de 2x, né? Basta você derivar a função. Então a derivada de x é 1, então sobra o 2. Então ficaria 2 e derivada da constante é 0. Beleza? Então você pode até colocar assim, né? Derivada de 2x mais 0 vezes x ao quadrado mais 1 menos, né? 2x mais 3. A derivada disso aqui, a derivada de x ao quadrado é 2x. Mais a derivada de 1 dá 0. Dividido, né, por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Então, ó, f' de x é igual a 2 que multiplica, ó, x ao quadrado mais 1 menos 2x mais 3 que multiplica 2x. Dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Acabou. Tem professor que gosta só disso, ó. Derivou, acabou. Mas tem outros professores que gostam que você termine, né? Que você termine e vê o que vai sobrar no final. Então o que você pode fazer? Continua.
f' de x é igual, aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 2 menos, aqui vai dar 4x ao quadrado, né? Menos 6x, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse aqui você pode cancelar com esse, né? E aqui vai sobrar 2, tá vendo? Então vai sobrar um 2 aqui. Então no final, isso vai sobrar para você, ó. Vou até apagar de cá. Então no final vai sobrar isso aqui para você, ó. F' de x é igual, né? Aqui é 2 positivo e aqui tem menos 4. Então vai ficar menos 2 x ao quadrado menos 6x mais 2. Mais 2 dividido por x ao quadrado, né? Mais 1 ao quadrado. Pronto, então essa aqui é a derivada dessa função. É a derivada dessa função, certo? Aplicada a regra do quociente. Tranquilo? Então essa aqui foi a nossa aula de hoje, tá? Foi rápida assim, porque eu sempre falei para vocês que eu colocar vídeos curtos para não ficar muito chato, né, a aula. E nunca fazia isso, mas eu vou fazer isso agora, para realmente não ficar muito tediosa a aula, tá bom? Então, regra de derivação, passei para você a regra do produto, né, e regra do quociente. No próximo vídeo, né, aí eu vou passar mais regras do produto e regra do quociente, vamos fazer com funções trigonométricas também, beleza? E vamos resolver alguns exercícios, né, calcular equações de retas tangentes, certo? Quando você tiver, por exemplo, o produto de duas funções, tá bom? Então, muito obrigado aí, valeu. Inscreva no canal, tá bom? Você aí que era meu aluno, que foi meu aluno, tá bom? Então, inscreva aí no canal. Valeu, boa noite aí pra vocês.